Está tudo em paz contigo? Tudo bem? Amém. Você conseguiu vencer a cama hoje? Ou ela te venceu? Primeiro a cama, depois a chuva, né? Uma coisa de cada vez. Mas glória a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Amém? Todos vocês têm aí a palavra impressa. Alguém não tem a palavra impressa? Se não tiver, por favor, levante aí a sua mão para que você possa receber e nos acompanhar com relação a... Obrigado, Carlinhos. Todos têm a palavra aí? Sim? Amém. Beleza, então. Eu quero falar nessa manhã sobre um assunto bem peculiar, que é sobre o sangue de Jesus tem poder. Quantos já falaram isso? O sangue de Jesus tem poder. Faz de conta que você é um pouco pentecostal e fala assim, o sangue de Jesus tem poder. E ele tem poder. Não é só uma declaração vazia. Esse sangue não é o sangue do super-herói. Esse sangue não é um sangue limitado, que de certa forma não consegue estabelecer aquilo que precisa ser estabelecido. O sangue de Jesus tem todo o poder. Em Hebreus 9,14 fala assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Qual que é o propósito do sangue de Jesus? O sangue de Jesus, ele tem o propósito de nos purificar, nos perdoar, limpar a nossa mente, a nossa consciência de obras mortas, para que nós possamos servir ao Deus vivo. Então o sangue de Jesus, ele é uma ponte que te tirou de um lugar e te transportou para o outro lugar. Por isso que nós falamos que o sangue de Jesus tem poder. Tem poder por quê? Realmente porque ele tem poder, primeiramente para perdoar os nossos pecados. Eu lembro que a Mami, chamou Mami a mãe da Nilka. Uma vez ela me contou uma história baseada nesse assunto. A Mami era uma pessoa tão apaixonada aqui na terra que Jesus levou ela para ela morar do lado de Jesus. E hoje ela está com o Senhor na glória. Mas uma mulher apaixonada por Jesus. Uma mulher que não media esforços para servir o Senhor. E às vezes tinha até que colocar limites nela porque ela ultrapassava, né? E uma mulher que no final da idade dela, depois dos 55 anos, depois de ser curada, ela era cega e foi curada, ela tinha um câncer e foi curada. Depois de 55 anos, ela começou a fazer uma obra fora dos Estados Unidos. E ela implantou em torno de 6 a 7 igrejas no Panamá, a partir dos 55 anos de idade. E era uma mulher assim, que eu admirava muito a atitude da Mami. E eu lembro que ela contou que, e é incrível, ela não ia pregar no shopping, ela estabeleceu 5, 6 igrejas, eu não lembro o número exato, no lugar onde a chapa é quente, onde existe necessidade de estabelecer igreja, que era nas comunidades, que era onde estão os malhantes, onde estão aquelas pessoas que todos nós precisamos de Cristo, mas é lá dentro onde ela entrava e pregava Jesus. É lá dentro onde uma pessoa com 55 anos de idade pregava a mensagem da salvação através do sangue de Cristo. E uma noite dessas, depois do culto, e ela voltando para casa, passando pelo meio de uma comunidade, 2 ou 3 pessoas abordaram ela para roubar ela, literalmente falando. Ela estava com a Bíblia na mão, ela levantou a Bíblia e falou assim, la sangre de Cristo hay poder. E os malhantes falaram, ela pastora, déjala tranquila. Porque o sangue de Jesus tem poder. Como você declara a respeito do sangue? O sangue de Cristo virou um jargão na minha vida e na sua vida? Ou o sangue de Cristo é uma declaração de quem crê que ele tem poder? Alguns anos atrás, eu cheguei num trabalho
tinha um esquerfo montado, acho que tinha quase uns 30 pés de altura, e uma escada, um extension ladder para subir no esquerfo. E eu fui subir no extension ladder para chegar lá em cima do esquerfo. Só que quando eu estava quase lá no topo, eu não chequei as rodinhas se elas estavam travadas. E quando eu cheguei lá em cima, quase perto de Jesus, o esquerfo começou a se mover. E eu falei, orar o Pai Nosso agora é muito longo, não vai dar tempo. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E naquele momento que eu falei isso, as rodinhas estavam assim, elas travaram, viraram ao contrário e o esquerfo parou. Eu falei, e agora, Jesus? Eu não tenho coragem nem de me mexer aqui. O que eu faço? Né? E eu falei que fica esse trabalho para lá, eu vou descer. Porque o sangue de Jesus tem poder. Quantas experiências você tem no trânsito, em situações, diante da adversidade, que você fala assim, Jesus, me cobre com teu sangue nessa situação. Quantos lugares que eu entrei, que eu sabia que eu estava entrando em um lugar complicado espiritualmente falando, e você clama pelo sangue de Jesus, e você entra e sai por causa da graça do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. E esse sangue, desde o princípio, ele faz parte de algo tão específico que a gente vai falar hoje, que é a aliança. Toda aliança era confirmada pelo derramamento de sangue. Mas a gente sabe que o velho... Deixa eu ver se tem uma luz apontando aqui. Tem algum reflexo que vocês... Vocês estão vendo minha sombra? Sim, pouco. E aqui? Um pouquinho melhor. Então, quando eu estou exposto à luz, isso reflete em mim. A luz está refletindo em mim. Consequentemente, ela cria o quê? Uma sombra. Pela sombra, vocês fazem ideia do homem bonito que ela está apontando, certo? É ou não é? Não? Isso ok, eu respeito a sua opinião. O que eu quero falar é que o Velho Testamento é isso. Ele é uma sombra. Ele é uma sombra que apontava para aquilo que viria a acontecer. Toda a Bíblia ela está interligada, de Gênesis até Apocalipse. É um cumprimento. Deus começou a trilhar uma jornada lá em Gênesis e ele veio construindo toda essa jornada até ela se confirmar em Cristo. Então, no momento que ela se confirmou em Cristo, essa sombra sai para o real entrar em cena, que é Cristo Jesus. Então, todo o Velho Testamento, ele apontava para Cristo. Ele era uma sombra, ele era uma analogia daquilo que viria a acontecer. Quando Cristo chega, ele chega para cumprir o quê? Todas as coisas. Mas nós sabemos que esse sangue derramado lá no Velho Testamento, ele não tinha poder para tirar o pecado. Ele encobria o pecado. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, o que ele falou? Eis aí o quê? Que tira o pecado do mundo. Não, o pecado não está mais encoberto. O pecado foi tirado do mundo, através do sangue de Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Todo o sacrifício do Velho Testamento, ele significava como uma purificação cerimonial. Ele purificava o homem cerimonialmente falando, mas ele não justificava o homem. Por que hoje nós não precisamos fazer mais sacrifícios? Porque o sacrifício já foi feito. Um sacrifício eterno, ele é válido para toda a eternidade. Então hoje nós não vivemos pelo sacrifício, nós vivemos pela graça. O que é graça? É eu receber aquilo que eu não mereço através da fé. Então não é por merecimento que eu recebo as coisas, é porque a graça de Jesus me alcançou. E a fé aciona a graça do Senhor. Você entende isso? Por isso que a Bíblia declara que o sangue de Jesus tem poder. Por que o sangue de Jesus tem poder? Porque o sangue de Jesus tem poder para me redimir, purificar, e ele me incluiu em uma nova aliança. Eu preciso entender o velho para aplicar o novo. A Joyce falou que o velho não vai subir. O pecado velho, o velho homem, ele vai ficar aqui na terra mesmo, porque ele morreu. Eu só estou... A analogia dela não está completa. Eu sei o que ela quer falar. O velho vai subir também. Fala, o velho vai subir também. Mas não o velho homem, não a velha natureza, não o pecado. Isso vai ficar.
Então eu preciso entender o Velho Testamento. Eu não gosto de ler o Velho Testamento. Você precisa ter todo o pacote. Se você quiser ter uma boa interpretação da Bíblia, você precisa conhecer toda a Bíblia. Se você conhecer só as promessas, provavelmente você não vai ter uma boa aplicação da palavra de Deus. Porque toda promessa, ela vem da parte do Senhor. Ela é resultado de alguma coisa, de uma condicional. Né? É algo que Deus nos dá, mas eu preciso entender como eu devo me comportar uma vez que eu sou abençoado. Então a gente vai estar falando sobre o capítulo 9 do livro de Hebreus, que ele introduz, o capítulo 9, ele introduz o tabernáculo de Moisés. E o tabernáculo de Moisés, ele tinha 3 divisões. A pastora Nilka, 2 meses atrás, ela trouxe uma palavra bem completa a respeito disso. Vale a pena você dar uma olhada de novo. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma palavra completa. Muitas coisas, para mim poder entender o Novo Testamento, eu tenho que entender o que o livro de Hebreus fala, para mim poder fazer uma reforma que Jesus fez. Tem coisas que Jesus reformou, tem coisas que Jesus ampliou, tem coisas que Jesus veio revogar. Por isso que você vê o livro de Hebreus com um link, muita coisa linkada com o Velho Testamento. Porque ele trazia a sombra para a realização do novo e uma nova aplicação daquilo que viria a acontecer. Então, o tabernáculo de Moisés tinha 3 lugares, que era átrio, santo lugar e santíssimo lugar. E é incrível que o escritor de Hebreus fala de 2 lugares somente, que é o santo lugar e o santíssimo lugar. O santo lugar era onde a tribo de Levi entrava todos os dias para oferecer sacrifícios a Deus. Era o trabalho diário da igreja. Os levitas entravam neste lugar. Só a tribo de Levi entrava neste lugar. Porém, existia um lugar que somente um homem, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar, que era o santíssimo lugar. E somente o sumo sacerdote podia entrar lá. Não antes de oferecer sacrifícios pelo povo e por ele mesmo. E esse homem entrava com uma cordinha amarrada no pé. Porque se ele não recebesse o exercício, a purificação do sangue de Cristo sobre a vida dele, que era uma representação do animal que era morto por causa daquela situação, ele poderia morrer aonde? Lá dentro. Então era uma situação tensa. Ser um sumo sacerdote era uma situação tensa, porque você tinha uma passagem para entrar. Mas era possível não voltar. Tanto é que Zacarias, quando ele demora lá dentro, os caras começaram a puxar a cordinha, né, para ver se se Zacarias tinha ficado lá dentro. Então é isso que nós precisamos entender. Mas somente isso fica incompleto, não fica? Fica um negócio que, poxa vida, só um homem pode entrar em um lugar que é precioso, onde a presença de Deus está. E muitas vezes nós vivemos a igreja hoje dessa maneira, onde um tem que entrar lá dentro. Entrar lá dentro é um pleonasmo, né? Entrar naquele lugar, ver o que está escrito lá, ver o que o Senhor fala, sair de lá e falar para o povo. Essa não é o propósito de Deus. Esse não é o propósito de Deus. O propósito que quando Cristo veio, ele veio ampliar isso daí. Ele veio transformar as nossas vidas. Ele veio estabelecer através do sangue um novo templo e uma nova raça sacerdotal. Fala um novo templo e uma nova raça sacerdotal. Hebreus, filho, coloca o tempo aí para mim. Hebreus 9:12, e não pelo sangue de bodes e nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve o quê? Uma eterna redenção. Toda separação religiosa foi mudada através do sacrifício de Cristo Jesus. O véu que limitava o acesso à sua presença foi retirado. Agora não há necessidade de novos sacrifícios, pois Jesus é o próprio sacrifício justo e eterno aceito por Deus. Esse ato de justiça nos justifica por causa do seu sangue e nos faz templo do Deus
Altíssimo, ou seja, somos casa de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o quê? Templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita onde? Habita em você. Essa palavra templo é noás, significava o santíssimo lugar. Quando o apóstolo Paulo ele traz esse ensinamento, falando que a igreja de Coríntios era o templo de Deus, não eram as paredes, ele traz esse ensinamento aplicando que o santíssimo lugar, onde o sumo sacerdote entrava, e só ele podia entrar, aquele lugar mais profundo, mais perto da presença de Deus, agora através do sacrifício de Cristo Jesus, todos nós temos acesso ao quê? A esse lugar profundo, a esse lugar da presença do Deus Altíssimo. Não é só mais uma pessoa que entra aí, porque nós nos tornamos a habitação do Deus Altíssimo. Deus habita em nós. Você entende isso? Deus habita em você, Ele está em você. E por que eu preciso entender essas coisas? Por quê? Agora todos os que estão em Cristo Jesus exercem esse ofício sacerdotal, tendo acesso ao trono da graça de Jesus. Quando alguém me pergunta para orar, eu tenho a maior satisfação de orar. E eu entendo no poder que há na oração coletiva. Mas se você tiver acesso, vamos dizer que você tem um problema para resolver. Certo? E você tem acesso a essa pessoa que pode resolver o teu problema. Você vai pedir para outra pessoa ir lá conversar com essa pessoa que consegue resolver o teu problema, ou você vai pessoalmente? Oração é isso, cara. É você entender que você tem acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele que pode resolver a tua situação. Vai falar com Ele. Eu não sei falar. Eu também não sei. Nem orar a gente sabe, mas a gente tem acesso à graça de Deus. Eu não recebo porque mereço, porque falo bonito. Eu recebo porque Ele é gracioso, Ele cuida da minha vida. Então é esse lugar que Deus nos coloca e nos transforma em uma nova raça sacerdotal. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são o quê? A geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Se você é propriedade de Deus, quem deve cuidar da sua vida? Quem tem a obrigação? Não, mas quem vai cuidar da sua vida? É Deus, você é propriedade de Deus. Deus cuida de você. Mas eu não consigo entender por que eu passo por situações. Porque são necessárias. Às vezes essas situações são necessárias. Ele nos fez propriedade para quê? Uma vez que nós fomos comprados, redimidos, lavados, purificados. Qual que é o propósito disso tudo agora? Para quê? A fim de é um indicativo de propósito. A fim de, você tem um propósito. Qual que é o propósito? Proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para o quê? Para a sua maravilhosa luz. Então, nós precisamos entender essa introdução para que a gente possa aplicar o porquê que o sangue de Jesus tem poder. Tá certo? E eu gostaria de ler o texto base que está lá em Hebreus, capítulo 9, verso 9. Se você tiver sua Bíblia aí, me acompanhe. Se você não tiver sua Bíblia, normalmente quando você vai reivindicar uma promessa, você tem que ter o testamento na mão. Entendeu ou não? Quando você vai... alguém deixou um testamento para você. Você vai lá para receber aquele testamento. Aquela promessa que foi deixada para você. O que você tem que ter em mãos? O testamento. Comprovando que aquilo é seu. Então, se você tiver a Bíblia, abra ela, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 9. Vou dar 2 minutos para você. 2 minutos é muito tempo, né? 30 segundos. Todos já abriram? Muito obrigado por abrir a Bíblia. Verso 9 fala assim: isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o quê? Culto.
pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo do que está escrito aí? Oportuna reforma. Quando, porém, Cristo veio, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência do quê? De obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Pedimos que o teu sangue que é poderoso nos cubra nesse momento. O teu sangue que é poderoso, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, curando as nossas enfermidades, seja da alma, seja do físico. Eu quero liberar cura neste lugar, porque o sangue de Jesus tem poder para curar. Cure a nossa mente de obras mortas. Cure, Senhor, o nosso corpo, Pai amado, que o nosso espírito possa ser reavivado através, ó Deus, do teu Espírito Santo. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Aplica essa palavra de maneira pessoal. Aplica essa palavra dentro das nossas necessidades, para que nós possamos entender realmente aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? A primeira coisa que eu quero falar, o sangue de Jesus, ele traz redenção para as nossas vidas. Salmo 130, verso 7 fala assim: espere Israel em quem? Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Não é uma eterna redenção. Por que Davi não fala que é uma eterna redenção? Porque o velho simplesmente é uma construção daquilo que iria acontecer no novo. Ele tinha um entendimento, mas estava completo? Ainda não estava completo. Essa palavra podia ser usada para 3 tipos de redenção: redenção de pecados, redenção do exílio, da escravidão e redenção de uma propriedade. O Velho Testamento, as pessoas não tinham o dinheiro como moeda de troca. Então, para poder resgatar alguma coisa, era feito o quê? Trocas. Davam um saco de trigo para resgatar uma ovelhinha que tal. Então, era necessário entregar algo para receber algo. E é isso justamente o que significa a redenção. Cristo se entregou por nós. Ele pagou o preço que eu e você, a dívida que nós tínhamos, que era contrária às nossas vidas, Ele entregou. Ele se ofereceu como aquele que iria pagar essa dívida, para que nós pudéssemos ser resgatados. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder do quê? Das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem há redenção e remissão dos pecados. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Eu quero dizer que o poder do pecado não tem mais autoridade sobre a sua vida. A redenção é uma redenção só, e nos libertou de todos os nossos pecados. E libertou todos aqueles que nós ainda iremos cometer. Por isso que é algo eterno. Eu não preciso viver debaixo de culpa. Eu não preciso viver debaixo de acusação. Porque aquilo que eu fiz, o pecado da ignorância, aquilo que foi cometido lá atrás, através do sangue de Cristo, isso é apagado, é jogado fora, é lançado fora. Aí se fala assim, mas não tem a consequência disso daí? É possível. É possível que sim. Por que eu estou colhendo espinhos? Alguns anos atrás,
Eu falando, Jesus, por que essa colheita espinhosa não acaba? Ele falou, é porque você plantou muito espinho no passado, filho. Então agora você vai ter que colher toda essa colheita espinhosa. Mas plante uma nova semente. E essa nova semente produzirá uma nova colheita. Então quando nós chegamos para Cristo, os nossos pecados são todos perdoados. Já não há mais condenação, já não há mais culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Senão nós não conseguiremos viver o Evangelho de Cristo Jesus. O que eu fiz no passado é um fato. Jesus me perdoou. E é possível que eu esteja vivendo alguma consequência disso? É possível. Mas vai chegar um momento que até mesmo essa consequência, ela vai ser retirada de uma vez por todas. Redenção é a liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Remissão é o perdão de pecados como se eles nunca tivessem sido cometidos. Essa redenção e remissão deve nos levar a tomar posse da vida eterna através da graça. Eu fui redimido e eu fui perdoado para quê? Para que eu possa tomar posse da vida eterna. A Bíblia fala assim, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tesouro é valor. Por isso que a palavra continua falando assim lá em Colossenses. Busque as coisas do alto. Porque agora vocês são de onde? Do alto. Eu só vou buscar aquilo que eu dou valor. Aquilo que eu valorizo. Aquilo que eu entendo que é importante para mim. Então nós somos resgatados dessas coisas, das coisas dessa terra. Quem tem o valor nas coisas da terra, é difícil buscar as coisas do alto. Porque ainda está vinculado com as coisas dessa terra. Porém, aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu redenção e remissão, agora o coração dele foi trocado. Os seus valores são trocados, as suas prioridades são trocadas, e ele passa a buscar as coisas do alto. João 6,68, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida, em outra tradução fala assim, para quem eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tito 3,7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos o quê? Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A graça me justifica, me faz um herdeiro. Para quê? Para que eu possa tomar posse da vida eterna. Eu sei que vai chegar um momento que nós estaremos com Cristo, mas a eternidade já começa agora. Esse momento é um momento de eternidade para a sua vida, de você viver essa herança que Deus tem para mim e para você. Nós cantamos, em breve Jesus voltará. E eu fico pensando naquilo que eu canto. Em breve Jesus voltará. E eu estou aqui no celular. Em breve Jesus voltará. E eu estou... Em breve... Você está atento para a volta de Cristo? Quem está esperando algo, espera como? Por isso que a Bíblia trata de uma parábola de 5 virgens que estavam esperando. Na verdade, todas estavam esperando. Porém, o comportamento de 5 era um, e o comportamento das outras 5 era outro comportamento totalmente diferente. As que estavam esperando a vinda de Cristo se prepararam, estavam atentas, estavam vigiando, colocaram azeite na botija, e até foram dormir, mas não sem antes se preparar. As outras falaram assim, é a graça. A hora que Jesus chega, a gente resolve isso. Vamos tocando a vida. Vamos tocando a vida para ver aonde isso vai dar. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A prudência, ela acompanha a fé. A prudência, ela acompanha um homem resgatado por Cristo Jesus. Por que é um caminho? Porque nós temos certeza, convicção para onde nós estamos indo. E também temos a plena convicção que Ele voltará. Eu não estou desatento às coisas deste mundo. Porque a minha natureza é carnal. Normalmente ela se volta para as coisas dessa terra. Você trabalha a semana toda.
Até no sábado. Cada um tem a sua realidade. Faz parte. As estações mudam. Vai chegar o momento que você vai entrar em outra estação. Isso é ok, é assim mesmo. Você está chegando aqui, às vezes tem que trabalhar até no sábado, às vezes tem que trabalhar até no domingo. Os dois trabalham porque é uma construção. Né? Mas você trabalha a semana toda. Chega no domingo, como é que você está? Pode responder, não vai cair um raio na tua cabeça. Você está cansado. Você olha para o lado, você só precisa de alguém para ter unidade com você. Alguém que fale assim, vamos ficar. E você fala assim, que mulher de Deus. Essa é uma mulher de oração que entende a minha necessidade. E às vezes é necessário descansar, eu entendo isso. Mas é o quê? É a tua necessidade. É a necessidade da tua carne. O teu espírito tem outra necessidade. Tem outras necessidades. E elas estão em conflito o tempo todo. A necessidade do espírito fala, levanta e anda. Em nome de Jesus. A necessidade da carne fala, levanta nada. Aqui que é bom. Aqui que você vai ser realizado. Então o tempo todo isso está acontecendo. Então quem está esperando a volta de Cristo? Você está esperando a volta de Cristo? É isso que nós precisamos entender. Porque se eu estou esperando a vinda de Cristo, eu preciso estar atento a essas coisas. Segundo lugar, uma vez que eu entendo, recebo a redenção. E essa redenção me leva a compreender a grande salvação que Cristo fez na minha vida. A redenção me leva à salvação. Para mim entender a salvação, eu preciso entender o sacrifício que Cristo fez sobre mim. Senão, eu continuo declarando o jargão que o sangue de Cristo tem poder, sem aplicar realmente na essência o que significa isso. Essa redenção, essa salvação me leva a uma purificação. A purificação nos leva à justificação. Já não devemos carregar mais culpa nem mágoa. Por isso Cristo já nos purificou de toda impureza. Não há culpa, não há mágoa que deve nos prender mais. Porque se Cristo já perdoou, se Cristo já levou embora isso, por que às vezes eu fico ainda tentando levar esse fardo pesado? Malaquias 3:1. Eis que eu envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, como que será? Como que será? De repente, em um abrir e fechar de olhos. Abre e fecha o olho, David. Aí, pronto, já é um de repente. De repente o Pentecostes aconteceu. De repente a vinda de Cristo vai acontecer. É de repente, não dá tempo para se preparar no momento. É antes, é a prudência me leva a estar apto, estar pronto. Para quê? Para poder receber o de repente do Senhor. E de repente virá o anjo da aliança. Para que ele virá? A quem vocês buscam. Virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem está falando que ele vem? É o marciano? Sou eu que estou dizendo que ele vem? Quem está dizendo que ele vem? É o Senhor dos exércitos, é o Senhor de toda a terra. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador do quê? De prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas. A purificação é resultado de quem foi perdoado. Esse fogo do ourives tem como objetivo extrair o puro fogo, o puro ouro. Qual que é o objetivo do fogo? Purificar. Não é queimar, não é matar. Assim como o sabão do lavandeiro, ele serve para limpar as vestes dos filhos de Levi. Toda vez que a Bíblia fala vestes, ela fala da condição do homem. Em certa situação, os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, e chegou um que Deus fala assim: por que as vestes
desse camarada aqui não estão purificadas pelo meu sangue. Retire esse que não tem as vestes purificadas pelo sangue de Cristo Jesus. Porque vestes fala da nossa condição. Nós não tínhamos condições de adentrar ao Santíssimo Lugar. Mas o sangue de Cristo nos purificou, nos lavou, nos limpou e abriu um novo caminho para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Senhor. Cristo é o mensageiro da nova aliança, que já purificou a nossa condição diante de Jesus, diante do Pai. Hebreus 1:13. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito toda a purificação dos pecados. Isso está onde? Depois de ter feito, está onde? Passado, fala passado. Já fez, já está consumado. O sacrifício já foi feito, já está pronto. Ele já perdoou os nossos pecados e Ele já também nos purificou, para que nós pudéssemos tomar posse dessa promessa. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tanto o perdão como a purificação estão à nossa disposição sempre que precisarmos, seja manhã, tarde ou noite. Jesus, eu preciso da tua purificação pela manhã. Jesus, eu preciso que o Senhor me purifique pela tarde. Jesus, eu necessito que você me purifique pela noite. A purificação é aquilo que Jesus está nos ensinando. Dos teus pecados eu não lembro mais. Ele já nos purificou, Ele já nos limpou. Ele nos fez novas criaturas. O perdão divino é a reconciliação com Deus. Fala assim, o perdão divino é a reconciliação com Deus. Enquanto a purificação é a destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida em santidade. O pecado não tem poder sobre a tua vida, a não ser que é dado direito. O Jonas trouxe uma palavra expositiva muito fera a semana passada. Por que o diabo se apresentou diante de Deus? Para pedir permissão para tocar na vida de Jó? Por quê? Porque ele não tem permissão para tocar nos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, lavado e guardado pelo sangue de Cristo? Então você está debaixo da cobertura de Cristo Jesus. Não há mais condenação. E por que o diabo tenta barganhar com Deus? É claro que Jó te serve. Você dá tudo para ele, ele é teu filhinho mimado, e Deus fala assim, é meu big boy mesmo, é meu filho mesmo, eu cuido mesmo, eu guardo mesmo, porque ele é meu filho. Também assim qualquer um pode te servir. Ele não me serve por causa do que eu dou, ele me serve por causa da integridade que eu coloquei dentro dele. E Jó falou, e o diabo falou assim, então deixa eu tirar as coisas que você deu para ele. Às vezes quando a questão financeira aperta um pouquinho, a gente fala assim, meu Deus do céu, que provação, que coisa. E é Deus falando assim, deixa eu tirar um pouco aquilo que é a zona de conforto dele, para mim poder forjar ainda mais a integridade dele. Porque eu sei que ele não me serve por causa dessas coisas. É por isso que nós estamos aqui. O poder do pecado não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, a não ser que nós deixamos ele entrar. A porta, quem abre, sou eu e é você. Jesus já fechou a porta, está selada, não tem mais acesso sobre a tua vida, a não ser que a carne entre, que o desejo carnal entre, e você permita a cometer o pecado. E se acontecer de eu pecar? Olha o escape, 1 João 1,9. Se confessarmos, pequei, errei, o que aconteceu? Errei, faz parte, você pode pecar, você pode errar? Sim, faz parte da vida. Mas quando eu peco, aí entra a minha parte. É um passo que eu dou. Eu pequei, eu errei o alvo, eu fiz algo errado. Agora é minha responsabilidade, porque Jesus já perdoou todos os teus pecados, certo? Mas é minha responsabilidade reconhecer o meu pecado. Eu pequei. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar e também justificar todos os nossos pecados. O diabo fala assim, pecou. Aí Jesus fala assim, ele confessou, não tem condenação. Pecou, ele confessou, não tem condenação. É isso que a obra redentora de Cristo Jesus fez por nós. É isso que o sangue de Cristo tem feito pelas nossas vidas. A Bíblia relata sobre 10 leprosos que buscaram a Jesus para serem limpos da lepra. Eles viviam isolados porque eram considerados impuros pela sociedade. Lucas 17:14. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles foram o quê? Foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, o que ele fez? Voltou, como que ele voltou? Dando glórias a Deus em como? Em alta voz. Um escandaloso. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glorifica Jesus, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Levanta as mãos, irmão. Bracinho de tartaruga. Porque quem está atrás não vê que eu estou com as mãos levantadas. É para ser escandaloso por aquilo que Jesus fez por mim e por você. Você lembra o que Jesus tem feito pela sua vida? Você lembra o resgate que Jesus tem feito na sua vida? Da cura, da restauração. Da onde Jesus te tirou? Você lembra disso? E eu não estou aqui na igreja para pagar um preço de dizer que alguém que está no lugar certo. Eu estou aqui porque eu reconheço o sacrifício que Cristo fez, aonde Jesus me tirou, da morte que Ele me livrou, da vida que Ele tem me dado, da construção que Ele tem feito na minha vida. É isso que nós precisamos entender e celebrar todos os momentos. E às vezes nós ficamos apáticos pelas situações que nos acontecem. Esses homens eram leprosos, não podiam conviver com ninguém. Mas entenderam que em Cristo há misericórdia. E eles clamam, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Quantas vezes você clamou por misericórdia de Jesus na tua vida? E você tem alguma dúvida que Ele te escuta? Que Ele alcança o teu clamor? Um deles voltou dando glória a Deus. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? A purificação deve nos levar a uma vida de adoração e santidade. Jesus não derramou o sangue dele sobre a minha vida e sobre a sua vida para nós continuarmos vivendo da mesma maneira. O sacrifício de Cristo transformou a história da humanidade e é para transformar a minha e a sua vida também. Essa é a redenção completa. O leproso purificado, muito além da cura, desejava estabelecer um relacionamento com o Senhor que o salvou. E por último lugar, uma vez que eu entendo a redenção, que me leva à salvação, a purificação, que uma vez purificado, isso me leva a viver uma vida santa diante do Senhor. Eu não tenho capacidade de viver santidade sem a graça de Jesus. Não tenho. E por último lugar, porque isso tudo é possível por causa da aliança, por causa da nova aliança, por causa do sangue de Cristo Jesus. Hebreus 10:16. Esta é o quê? É a aliança. Fala pacto. Acordo acordado, acordo estabelecido. Existe um acordo da parte de Deus. Existe um pacto da parte de Deus a meu e a teu respeito. E Deus espera que nós também possamos ter um pacto com Ele. Nosso Deus é um Deus de pacto. Deus não te salvou para você continuar vivendo da mesma maneira. Deus te salvou para você ter um pacto com Deus, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, mudar a tua família, mudar aquilo que Deus quer fazer através de você. Esse pacto era um pacto de vida. Porque quando Jesus fez um pacto com o Pai, Ele se ofereceu como garantia da sua vida. Por que a Bíblia no Novo Testamento fala que a tua palavra seja sim, sim,
Não, não. Porque a gente que tem pacto. Você falou sim, é sim. Você falou não, é não. É gente de pacto. É gente de pacto com Deus. É gente de pacto com a palavra. É gente de pacto um com os outros. Nós vivemos uma igreja sem pacto. Ninguém quer ter pacto com ninguém. Por que não? Porque se amanhã eu mudar minha ideia, eu não tenho vínculo nenhum com ninguém. Isso tem feito muito mal para a igreja. A igreja precisa entender o que significa pacto com Deus e pacto com o meu irmão. Porque eu amo a Deus, mas a Bíblia também me ensina que eu devo amar quem? O meu irmão. O meu pacto só com Deus, ele não é suficiente. Porque o pacto que eu tenho com Deus tem que ser revelado nos meus relacionamentos. E é isso que a Bíblia trata sobre esse assunto. Vocês foram redimidos, vocês foram perdoados, vocês foram purificados para cumprir esse pacto que vocês fizeram diante de Deus. Esta é a aliança que farei com quem? Farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Se você continua lendo esse texto, o escritor fala assim: eles não vão precisar mais de gente ensinando um ao outro. Eu mesmo, o Deus de pacto, vou ensinar a cada um deles o que eles devem fazer, como eles devem andar, como eles devem proceder. Nosso Deus é um Deus de pacto. Ele tem aliança contigo. Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família, Ele cuida de nós. E eu quero agora celebrar a Santa Ceia com vocês. Nós iremos celebrar a Santa Ceia hoje. Mas não sem antes entender o que nós estamos falando aqui. O pacto que Deus fez com o homem lá no Éden se cumpriu em Cristo Jesus. Adão rompeu o pacto com Deus. E Deus continuou buscando homens para fazer aliança, para fazer pacto. Primeiro fez uma aliança com Abraão, com Noé. Você vê Deus fazendo uma aliança com Davi. Você vê Deus fazendo uma aliança com Samuel. Você vê no decurso da Bíblia Deus fazendo aliança com quem? Fala, homem. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de pacto. Nós vivemos em uma geração que tudo que a gente faz mais firmado é sobre contrato. E o contrato, quando eu não estou satisfeito com ele, o que acontece? Eu desfaço. E depois faço um outro contrato com esse mesmo entendimento. Se eu estiver satisfeito, eu mantenho o contrato. Se eu não estiver satisfeito, eu rompo esse contrato. Deus não fez um contrato comigo e contigo. Deus, Ele fez um pacto. E selou com o sangue dEle, falando: esse é a garantia do pacto que eu tenho com vocês. Eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar atrás. É um pacto eterno que Deus tem com o homem. E esse mesmo pacto nós precisamos deixar que ele entre no nosso coração. Amém? Perdoem a empolgação, receba só aquilo que vem do Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Mateus capítulo 26, verso 26. Na última ceia na última celebração que Jesus fez com os discípulos, provavelmente ele celebrou 3 durante o ministério dele, mas essa era diferente. E a Bíblia fala assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e o abençoou, e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu a quem? Aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, dessa hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira,
até aquele dia em que beberei com vocês o vinho. Aonde? Aonde? No reino do meu Pai. Deus fez um pacto com os discípulos dele. Ele falou assim: essa é a última que eu vou celebrar aqui na terra. Vocês vão continuar celebrando até que eu venha, mas eu quero fazer um pacto com vocês. Celebrem isso, porque um dia vocês vão beber do vinho novo no reino do meu Pai. Essa é a aliança que Deus tem comigo, essa é a aliança que Deus tem com você. Eu não sei se você consegue entender o que nós estamos tratando nessa manhã. Para mim, de todas as mensagens que eu preguei até hoje, essa é a mais importante para mim. Porque pregar um Deus de promessa, todo mundo quer um Deus de promessa. Todo mundo quer um Deus que vai resolver o problema delas. E Ele resolve. Ele é bom. Ele é gracioso. Ele nos dá muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Mas Deus continua buscando pessoas que querem, não a herança, mas um pacto. Um pacto de vida. Alguém que fala assim: Jesus, enquanto eu viver, me dá graça para que eu possa viver por ti, para fazer aquilo que o Senhor me dá autonomia para fazer. A vida que você vive, querido, essa vida abençoada, essa vida cuidada, essa vida regrada pela graça de Jesus, ela tem um preço alto. Quero dizer que não é o teu trabalho que proporciona isso na sua vida. É por causa da graça do Senhor Jesus.